Eu estava paralisado, o coração batendo tão forte que parecia que iria sair pela boca. A tampa do túmulo estava se movendo. De dentro, uma mão pálida, com unhas longas e quebradas, se estendeu para fora, tocando a pedra fria. Aquilo não era meu amigo Túlio. Era algo muito mais antigo, algo que não deveria estar ali. Mas para entender o horror que se libertou naquela noite, preciso voltar ao momento em que tudo começou, com a simples decisão de visitar o túmulo de um velho amigo. A porta do cemitério se fechou com um estalo atrás de mim. Eu sabia que era tarde demais para estar ali, mas a vontade de ver meu velho amigo de infância, o Túlio, me arrastava. Depois que ele morreu, aquele cemitério que eu tanto evitava se tornou um lugar de lembranças, onde eu sentia a presença dele em cada canto. Não era o tipo de lugar que você escolhe ir por prazer, mas por necessidade. Eu, Sérgio, tinha 69 anos e, apesar da idade, ainda andava firme e decidido. Ou ao menos era o que eu dizia para mim mesmo. Quando meu amigo partiu, me prometi ir até o cemitério uma vez por mês. Mas, naquela noite, algo estava diferente. O vento estava mais frio, o céu estava nublado e uma estranha sensação de desconforto me tomou logo que coloquei o pé dentro do portão enferrujado. O cheiro de terra molhada, misturado com flores secas, me fez arrepiar. O cemitério estava vazio, como sempre àquela hora da noite. Eu conhecia cada pedra, cada túmulo, cada árvore. O Túlio estava enterrado perto de um antigo carvalho, longe das sepulturas mais novas, onde o silêncio parecia ser ainda mais profundo. Eu sempre ficava um tempo ali, sozinho, em companhia de minhas lembranças. Mas algo me incomodou naquela noite. Logo que passei pela capela antiga, algo chamou minha atenção. Eu sabia que estava sozinho. O zelador, seu Milton, já havia ido embora fazia horas, e eu não vi nenhuma alma perdida por ali. No entanto, uma sensação estranha me envolveu, como se estivesse sendo observado. O vento começou a soprar mais forte, como se quisesse me afastar, mas eu continuei, mesmo com os cabelos da nuca se arrepiando. Cheguei perto do túmulo do Túlio e parei. Algo não estava certo. As flores que eu tinha deixado na visita anterior não estavam mais lá, e um buquê de cravos vermelhos estava arrumado sobre a pedra. Eu congelei. Túlio nunca gostou de cravos. Ele sempre dizia que aquelas flores representavam um luto, e ele odiava pensar na morte. Meu coração acelerou, e antes que pudesse racionalizar o que estava acontecendo, um estalo ecoou no ar, vindo de trás de mim. O som foi baixo, mas claro o suficiente para me fazer virar. Não havia ninguém. Fiquei parado ali, olhando para o túmulo de meu amigo e sentindo uma tensão crescente. Eu estava começando a acreditar que minha mente estava me pregando peças, mas o estalo se repetiu, agora mais forte. Um barulho vindo do lado oposto ao carvalho, como se alguém tivesse caminhando por ali. Eu olhei em volta, mas o cemitério estava vazio, completamente vazio. O vento parou de repente. O silêncio ficou tão denso que senti uma pressão no peito. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que não devia continuar ali. Mesmo assim, fui atraído pela sensação de algo ou alguém me chamando. Me agachei perto da lápide e foi quando eu percebi. A terra ao redor da sepultura estava mexida, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. As flores que eu havia deixado no mês anterior estavam espalhadas, algumas destruídas, outras lançadas longe. Meu coração bateu mais forte e eu fiquei imóvel, tentando entender o que poderia ter acontecido. A pedra do túmulo estava ligeiramente fora do lugar, o que era impossível. O Túlio sempre cuidou de seu túmulo com zelo e nunca havia ocorrido algo assim. Naquele momento, eu sabia que não estava mais sozinho, mas não conseguia explicar o que estava acontecendo. O vento soprou mais uma vez, e dessa vez com mais força.
O barulho das folhas se misturava com um som abafado de algo sendo arrastado sobre a terra. Eu senti o cheiro antes de ouvi-lo, um cheiro estranho, ácido, como algo que havia ficado enterrado por muito tempo. Era um cheiro nauseante. Algo estava errado, muito errado. Foi quando eu ouvi um som abafado vindo de dentro do túmulo. Um batido, algo batendo com força na pedra. O meu corpo inteiro se arrepiou. Afastei-me rapidamente, mas minhas pernas falharam e eu quase caí. Levantei-me, sentindo o pânico tomar conta de mim. Não podia ser o Túlio. Ele estava morto. Eu mesmo ajudei a enterrá-lo. Mas aquele som, aquela batida, era impossível. Então, a voz veio, baixa, abafada, como se alguém tivesse lutando para falar de dentro da terra. O meu nome, Sérgio. Eu congelei. A voz era fraca, mas nítida, como se estivesse me chamando. Não podia ser, mas a sensação de pavor me fez perder o controle. Eu me afastei mais uma vez, tropeçando e caindo, e antes que eu pudesse reagir, a tampa do túmulo se moveu ligeiramente. Eu estava paralisado, o coração batendo tão forte que parecia que iria sair pela boca. O que eu estava vendo não podia ser real, não podia ser o Túlio, não podia ser. O túmulo estava se movendo, a tampa deslizando lentamente, como se algo de dentro estivesse tentando sair, empurrando com força. O cheiro, aquele cheiro azedo, aumentava a cada segundo. Eu não conseguia respirar direito. O ar parecia pesado e denso, como se todo o cemitério estivesse se fechando sobre mim. O som da tampa deslizando era ensurdecedor, como uma pedra pesada arrastando sobre outra. E eu fiquei ali, sem forças para me mover, meu corpo congelado de medo. Eu sabia que precisava sair dali, que não era seguro. Mas algo me prendia, algo dentro de mim, uma força invisível me impedia de virar as costas e fugir. Era como se eu fosse obrigado a testemunhar aquilo, como se o cemitério, aquele lugar sombrio, tivesse me aprisionado ali. O silêncio profundo ao redor me sufocava. Não havia mais o som do vento ou das árvores balançando, só o som da tampa se movendo, cada vez mais forte. De repente, uma sombra fina apareceu entre a fresta da tampa. Não era algo sólido, mas sim uma silhueta escura que se contorcia, tentando sair de dentro do caixão. Eu não sabia o que era, mas não era humano. Aquele movimento era suave, mas arranhava a pedra, deixando marcas, como se algo ou alguém estivesse tentando escapar do fundo da terra. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. Olhei em volta, mas o cemitério estava vazio, como sempre esteve. Não havia ninguém para me ajudar. O medo tomou conta de mim, uma sensação de impotência que me fez sentir o pavor físico, como se estivesse sendo arrastado para dentro daquela sepultura. Então, a sombra se mexeu mais uma vez, e dessa vez ouvi um som baixo, quase um suspiro. Era como se algo estivesse tentando falar, mas a voz estava distorcida, abafada. Não conseguia entender as palavras, mas o pavor foi instantâneo. Eu estava diante de algo que não era deste mundo, algo que havia ficado preso ali, aguardando por muito tempo, algo que não devia estar lá. A tampa do túmulo deslizou mais uma vez, um barulho seco, pesado. O caixão estava sendo aberto. Eu vi uma mão surgindo de dentro, pálida, fina, com unhas longas e quebradas. Eu estava paralisado, meu corpo inteiro tremia. A mão se estendeu para fora, tocando a pedra com um movimento lento, como se estivesse testando a superfície fria. Eu queria correr, gritar, mas nada acontecia. Meu corpo não respondia. Eu sabia que deveria sair dali, mas não conseguia. Era como se estivesse hipnotizado, como se aquela coisa que surgia do túmulo tivesse poder sobre mim. Quando a mão saiu completamente, eu vi a cabeça surgir. Ela era pequena, fina, coberta por uma pele pálida e desgastada. Os olhos
Os olhos estavam vazios, sem vida, mas brilhavam com um fulgor estranho. Foi quando eu percebi: aquilo não era o Túlio. Era algo muito mais antigo, muito mais sombrio, algo que tinha sido enterrado junto com ele. Não sei como, mas em algum momento o cemitério se transformou em um lugar de dor eterna, onde coisas que não pertencem ao mundo dos vivos estavam sendo soltas. Eu não sabia o que fazer. O medo paralisava meu corpo. Aquela coisa, ou o que quer que fosse, se arrastava para fora do caixão, se erguendo lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. O cheiro fétido de morte se intensificava e eu não consegui mais ficar ali. Meu instinto de sobrevivência gritou mais alto e finalmente minhas pernas se moveram. Eu dei um passo para trás, tropecei e caí no chão. Mas não consegui mais me levantar. O pânico tomou conta de mim e eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo não respondia. Eu queria gritar, mas minha garganta estava apertada, como se algo invisível estivesse me impedindo de fazer qualquer som. A coisa, ou o que quer que fosse, se arrastou para fora do túmulo, levantando-se lentamente. Suas mãos agora visíveis estavam longas e finas, com dedos que pareciam garras. Ela me olhava com olhos vazios, sem emoção, mas eu sabia que havia algo por trás daquilo, algo maligno e antigo. A criatura deu um passo para frente e eu senti um calafrio tão profundo que parecia que a minha alma estava sendo retirada do meu corpo. Eu me arrastei para trás, minhas mãos tocando a terra fria, mas eu não conseguia escapar. A criatura se aproximava lenta, mas sem pressa, como se soubesse que eu não poderia fugir. Quando ela estava a poucos metros de mim, o tempo parecia parar. Foi aí que eu ouvi um barulho, um som de algo quebrando, um estalo. A criatura se virou rapidamente e eu vi uma sombra maior se mover por trás dela. Um vulto gigantesco que se formava lentamente, bloqueando sua visão. Eu, ainda tremendo, percebi que a coisa que estava ali não era a verdadeira ameaça. Algo ainda pior estava por trás dela, algo que fazia o cemitério parecer insignificante. A criatura que se erguia diante de mim parecia não perceber a sombra que se formava atrás dela. Seus olhos vazios, brilhando em uma tonalidade vermelha escura, eram como buracos sem fim, consumindo tudo ao redor. Mas foi a presença que surgiu atrás dela que me fez tremer ainda mais. Era algo enorme, tão alto que a visão me faltou por um momento. A sombra se movia, mas de maneira errática, como se estivesse lutando para se materializar. O que quer que fosse estava vindo para mim, e a criatura diante de mim parecia ser apenas uma marionete. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas sabia que não podia ficar ali mais tempo. Cada segundo que passava, o ar ficava mais pesado, o silêncio mais profundo. A criatura, agora completamente fora do túmulo, deu um passo para frente e, com uma risada baixa e arrastada que parecia vir de dentro da terra, olhou para mim. Suas garras se estendiam lentamente, como se quisessem me tocar, me arranhar. Mas eu já não conseguia mais me mover. O medo havia tomado conta de cada fibra do meu ser. Mas foi quando a sombra se materializou completamente que algo em mim se rompeu. Ela não tinha forma, não havia um rosto, mas sua presença me fazia sentir um terror indescritível. Era como se ela fosse a própria morte, a escuridão que devora tudo, a realidade que destrói qualquer resquício de esperança. Era algo ancestral que habitava aqueles que haviam sido enterrados, mas não estavam realmente mortos. Eu finalmente consegui me levantar.
meu corpo ainda tremendo, meus pés se arrastando. A criatura e a sombra estavam agora em um confronto silencioso, como se ambas estivessem disputando um espaço, uma alma. Eu, preso entre elas, sentia a pressão aumentando a cada segundo. A criatura se virou novamente para mim, seus olhos agora fixos nos meus, e o terror aumentou ainda mais quando ouvi claramente um sussurro vindo de sua boca. Era uma voz profunda e rouca que ecoava na minha mente, se misturando aos meus próprios pensamentos. Vem. Eu não sabia se estava ouvindo isso com os ouvidos ou se era algo dentro de mim, mas não havia mais dúvida. A coisa diante de mim não era mais um simples cadáver, mas uma entidade que queria me levar com ela, puxar minha alma para aquele lugar escuro e sem fim. Eu sabia que não podia ceder. Com um esforço sobre-humano, corri na direção do portão do cemitério. Cada passo era como se o chão estivesse tentando me puxar de volta, mas eu continuei, meu corpo movendo-se automaticamente, como se o instinto de sobrevivência fosse mais forte que o medo. A sombra atrás da criatura pareceu dar um passo para me alcançar, mas, de repente, uma explosão de luz branca cortou o ar. A criatura se estremeceu e a sombra recuou. Eu, ainda correndo, não olhei para trás, mas sabia que a luz tinha me salvado. Algo havia interrompido aquele pesadelo, mas por quanto tempo? Quando finalmente saí do cemitério, meu coração estava prestes a explodir. Eu mal conseguia respirar e as pernas pareciam não me obedecer mais. Olhei para trás, tentando entender o que tinha acontecido. O portão do cemitério estava fechado, mas o que estava lá dentro? Aquela coisa que saía do túmulo de Túlio, a sombra que quase me engoliu e a luz que apareceu do nada. Tudo parecia confuso e sem explicação. Cheguei em casa e tranquei a porta atrás de mim, caindo na cadeira da sala. O silêncio agora era diferente. Eu ainda sentia a presença, como se aquela entidade me seguisse. Eu sabia que aquele cemitério guardava mais segredos do que eu imaginava, e o que eu vi naquela noite não era um simples pesadelo, mas uma realidade que eu preferia não ter descoberto. No dia seguinte, fui até a venda de seu Dário, tentando encontrar alguma explicação para o que havia acontecido, mas quando entrei, notei imediatamente que algo estava errado. O ambiente estava diferente, mais tenso. As pessoas estavam sussurrando em canto e, quando me sentei, seu Dário me olhou com uma expressão de quem sabia de algo, mas não queria contar. Seu Ernesto, disse ele, a voz baixa, o coveiro, o Chico, ele morreu. Eu congelei. Como? O Chico? O mesmo homem que conhecia o cemitério como ninguém? O que sabia de todos os túmulos e seus segredos? A morte dele não fazia sentido. A história não batia. Chico estava morto, mas eu o havia visto na noite anterior, perto do túmulo de Túlio. Ele havia estado lá e agora estava morto. O médico disse que ele morreu de medo. A expressão em seu rosto estava deformada, como se tivesse visto algo insuportável. E eu, agora, sabia o que era isso. Aquela manhã foi como um pesadelo contínuo. Eu não conseguia parar de pensar no que havia visto e na morte de Chico. O café que estava em minhas mãos parecia ter esfriado completamente, mas por dentro meu corpo fervia. Tudo ao meu redor estava em silêncio, mas uma sensação de desespero me envolvia, como se algo muito pior ainda estivesse por vir. Voltei para casa, tentando afastar os pensamentos.
Eu sabia que o cemitério não era mais um lugar seguro e o que eu tinha visto naquela noite me acompanharia por toda a minha vida. Mas algo dentro de mim insistia em voltar, como se uma força invisível estivesse me chamando de volta àquele lugar de escuridão. Algo não estava certo. Algo estava se arrastando para fora daquele cemitério e eu não podia ignorar. À noite, voltei a sentir aquele arrepio, aquele incômodo profundo. Não era apenas a lembrança do que aconteceu, mas a sensação de que o mal estava apenas começando. Eu não queria voltar ao cemitério, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Algo dentro de mim sabia que aquela presença, aquela sombra escura, não tinha terminado comigo. Ela não iria me deixar. Naquela noite, sentei-me na sala, a luz da lamparina tremendo enquanto eu tentava relaxar. Não estava mais sozinho. Algo ou alguém me observava. Não demorou muito para que eu visse o som. Não era um som distante, mas algo vindo do fundo da casa. Um estalo seguido de passos leves. Meus olhos se arregalaram e meu corpo gelou ao sentir a presença de algo mais. A sombra, a mesma que me perseguia, estava dentro de minha casa. Eu podia sentir o peso dela, o ar denso e sujo, como se ela estivesse se arrastando atrás de mim. Levantei-me lentamente e olhei em volta, mas não vi nada. O medo apertava meu peito e, sem pensar, fui até o quarto e tranquei a porta. Minha mente gritava que eu estava louco, que tudo isso era um pesadelo, mas eu sabia que não era. Eu sabia o que vi. No dia seguinte, resolvi dar uma última olhada no cemitério. Não poderia viver mais com esse peso. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Aquele lugar de silêncio agora parecia vazio e abandonado, mas eu sabia que a escuridão estava apenas começando a se revelar. Cheguei perto do túmulo de Túlio mais uma vez. O vento havia parado e o cemitério estava novamente em silêncio, mas algo estava diferente. O túmulo estava intacto, sem sinais de que algo tivesse acontecido. A luz do dia, apesar de fraca, iluminava o local, e por um momento pensei que talvez estivesse apenas imaginando tudo, mas algo, uma sensação estranha, me fez olhar para o fundo do cemitério, onde a entrada estava completamente bloqueada por uma densa névoa. Foi então que uma voz, baixa e arrastada, novamente soou de dentro de mim, vindo do fundo da terra, da escuridão do cemitério. Sérgio. Meu coração parou. Eu sabia que era ela. A presença que me perseguia não era minha imaginação. Ela estava aqui, naquele lugar, há mais tempo do que eu poderia imaginar. Não era apenas o Túlio ou o cemitério, era o próprio mal. Algo muito maior que havia se apoderado daquele terreno. Fui consumido pela dor e pelo medo. O cemitério não era mais um lugar de paz, mas de um antigo poder que continuava a se alimentar das almas que ali repousavam. Eu não podia mais ficar ali. O mal tinha se libertado e eu sabia que uma vez que ele tivesse me marcado, não haveria mais salvação. Nunca mais voltei ao cemitério. A paz que eu buscava, a resposta que eu procurava, nunca vieram. Eu sabia, no fundo, que o mal que se libertou ali naquela noite ainda estava à espreita. Ele pode não estar mais no cemitério, mas algo em mim mudou para sempre. E o pior é que tenho certeza de que ele ainda me observa, esperando o momento certo para me chamar de volta àquele lugar de escuridão. Se algum dia você for visitar um cemitério e sentir que algo está errado, se o silêncio parecer denso demais, se você ouvir um chamado na escuridão, fuja, porque o mal pode estar esperando e você não vai querer ficar para ver o que vem depois.